Imaginem olhar para cima e saber que uma rocha espacial pode mudar tudo. Asteroides, antigos, imprevisíveis e por vezes perigosos, passam pelo nosso planeta todos os dias. Há cerca de um ano que os cientistas têm monitorizado um asteroide em particular, o 2024 IG-R4, observando a sua trajetória com crescente preocupação. Agora, o risco mudou. Novos cálculos mostram uma maior probabilidade de que possa atingir a Lua, o nosso vizinho mais próximo e uma parte vital da história da Terra. Fiquem conosco enquanto desvendamos a ciência, o suspense e o drama da vida real de observar os céus. E o que isso significa para o nosso mundo. No rescaldo tranquilo da época festiva, a 27 de dezembro de 2024, os astrônomos avistaram algo novo. Uma tênue mancha de luz movia-se pelo cosmos, numa trajetória que captou a sua atenção imediata. Foi neste momento que o asteroide 2024 IG-R4 foi oficialmente descoberto. Os primeiros dados sugeriam que poderia ameaçar a Terra, o que gerou uma onda de preocupação na comunidade científica. As observações iniciais são limitadas, por isso, as previsões abrangem muitos futuros possíveis, alguns desconfortavelmente próximos de nós. Observatórios por todo o mundo acumularam mais medições para refinar a órbita. Poderosos computadores projetaram a viagem do asteroide anos no futuro. Em maio de 2025, a Terra foi descartada. Que alívio! Mas uma nova preocupação surgiu. Uma possível colisão com o nosso vizinho mais próximo, a Lua. Uma pesquisa sinaliza um movimento, outros confirmam, e então, o rastreamento global e rápido entra em ação. 2024, IG-R4, codifica a data em que foi encontrado, ano, quinzena e ordem de descoberta. À medida que as observações se acumulam, os modelos evoluem, do risco para a Terra ao risco para a Lua, refletindo a complexa dança gravitacional do Sol, planetas e asteroides. Os cientistas referem-se a probabilidades porque as medições estão sempre sujeitas a alguma incerteza. Após meses de monitorização e análise, a probabilidade de o asteroide 2024 IG-R4 atingir a Lua é de cerca de 4%. Especificamente, um possível impacto em dezembro de 2032. 4% parece pouco, como uma pequena probabilidade de chuva, mas na defesa planetária, isso é grave. É o suficiente para exigir atenção e planeamento. Estas probabilidades resultam de cálculos complexos, utilizando todos os dados disponíveis. Em março de 2025, o telescópio espacial James Webb adicionou precisão, aumentando a probabilidade de impacto lunar de cerca de 3,8% para 4,3%. Pequenas alterações nos dados podem mudar as previsões, mais uma razão para continuar a monitorizar. Claro, 4% também significa uma probabilidade de 96% de que o asteroide falhe completamente. Ainda assim, com 1 em 25, o IG-R4 classificou-se entre os objetos mais preocupantes monitorizados. A comunidade espacial não está em pânico, está a observar atentamente, porque quando a Lua está em jogo, 4% é demasiado alto para ignorar. O asteroide 2024 IG-R4 mede aproximadamente 60 metros de diâmetro, o equivalente à altura de um prédio de 10 andares, a cair pelo espaço a uma velocidade tremenda. Não representa uma ameaça global, mas é grande o suficiente para ser um potencial assassino de cidades. A 26 de março de 2025, o Webb mediu o seu calor e determinou o seu tamanho, com uma margem de erro extraordinária de cerca de 7 metros. O tamanho determina a energia do impacto, crucial para avaliar as consequências. A massa é mais difícil de determinar. As estimativas variam de 51 milhões de quilogramas a mais de 711 milhões. Será metal denso ou um amontoado de detritos soltos? Essa incerteza afeta enormemente qualquer plano para o desviar. Um impacto na Lua excederia em muito a energia das maiores explosões feitas pelo homem, criando uma nova cratera com provavelmente várias centenas de metros de diâmetro, e produzindo um flash brilhante visível da Terra. Um raro espetáculo cósmico.
Se o 2024 IR4 atingir a Lua em dezembro de 2032, seria de tirar o fôlego, e violento. Um clarão brilhante, uma imensa libertação de energia. Uma nova cratera escavada na superfície lunar. A explosão vaporiza a rocha instantaneamente, levanta poeira fina e arremessa fragmentos maiores. Sem atmosfera e com gravidade fraca, os detritos espalham-se por todo o lado. Alguns pedaços até escapam completamente da Lua. Uma nuvem de material preencheria o espaço cislunar. O impacto em si não ameaçaria diretamente as pessoas na Terra, mas as suas consequências são a verdadeira preocupação. A preocupação passaria da rocha para a nuvem de detritos que ela deixa para trás. Uma vasta nuvem de material ejetado lunar poderia permanecer, aumentando os riscos para satélites e astronautas, complicando missões por meses, ou até anos, enquanto a nuvem se dispersa. A maior consequência não é a cratera, são os detritos. Essa nuvem pode cruzar as órbitas dos nossos satélites. Comunicação, GPS, meteorologia, ciência. Os ativos espaciais impulsionam a vida diária. Os modelos sugerem que os detritos de micrometeoroides em órbita baixa da Terra podem aumentar até 1000 vezes os níveis normais. Mesmo grãos minúsculos atingem como balas a velocidades orbitais. Isso significa mais interrupções e potenciais perdas de satélites. Os astronautas a bordo das estações enfrentariam perigo acrescido. Os escudos aguentam micrometeoroides normais, não um aumento de 1000 vezes. Cada missão, Lua ou Marte, precisaria de novos planos de prevenção. A maioria dos fragmentos lunares atraídos para a Terra arderia como meteoros, embora um pequeno risco permaneça de que um pedaço maior possa atingir o solo. O principal problema é o perigo prolongado para os ativos orbitais até que a nuvem se dissipe. As interrupções podem afetar a navegação, chamadas e transações. Os operadores de satélites apressar-se-iam para desviar detritos, trabalhando num período desafiador enquanto o espaço se limpa gradualmente. Cientistas e engenheiros não estão à espera para ver o que acontece. Uma equipa liderada pela NASA examinou opções para evitar um impacto lunar. O objetivo? Interceptar o asteroide longe da Terra e desviar a sua trajetória. A isto chama-se uma campanha de deflexão. Agir cedo, empurrar suavemente e mudar o destino. Os engenheiros estimam uma janela de lançamento entre abril de 2030 e abril de 2032. Esse período oferece a melhor oportunidade para um encontro no espaço profundo. O método preferido, um impactor cinético, uma nave espacial rápida e pesada que embate no asteroide. A NASA provou o conceito em 2022 com a missão DART. Mas para dimensionar o impacto corretamente, temos de saber a massa do IR-4 com precisão. E ainda não sabemos. Um impacto demasiado pequeno, sem efeito. Demasiado grande. Risco de o redirecionar para novos perigos. Até que a massa seja determinada, projetar uma missão cinética continua a ser um desafio. É por isso que as agências estão a preparar-se agora, para estarem prontas se a ameaça se concretizar. Com uma massa incerta, alguns cientistas consideram um plano B mais contundente. Uma detonação nuclear estratégica. Não necessariamente para destruir o asteroide, mas para detonar perto da sua superfície. O calor vaporiza uma camada. O material expelido é lançado, empurrando o asteroide como um foguetão. Análises mostram que um dispositivo de 1 megaton, bem dentro dos arsenais atuais, poderia desviar ou desintegrar o IR-4 em diferentes cenários de massa. É tecnicamente robusto, especialmente se o tempo for escasso, mas tratados, ética e consentimento global tornam-no num último recurso. Uma tentativa falhada poderia fragmentar o asteroide. Várias ameaças em vez de uma. Qualquer missão deste tipo exige uma cooperação internacional sem precedentes. Não se trata de militarizar o espaço. Trata-se de proteger a Terra e o seu ambiente orbital. Se as observações confirmarem um impacto lunar e uma solução cinética precisa não for possível, a opção nuclear poderá passar da teoria à necessidade. Seria uma expressão clara da nossa capacidade de moldar o nosso destino cósmico. Neste momento, uma probabilidade de impacto de 4% é preocupante, mas não é garantida. Em 2028, o IR-4 regressa perto o suficiente para observações soberbas.
Telescópios terrestres e espaciais irão refinar drasticamente a sua órbita. Essa passagem vai reduzir a incerteza. As probabilidades caem para zero, ou sobem em direção à certeza. É o ponto de viragem nesta história. Se falhar, respiramos de alívio e ficamos tranquilos. Se for um impacto, o tempo começa a contar. As missões são finalizadas para a janela de 2030-2032. Isto é preparação, não pânico. Ciência metódica, tecnologia refinada e decisões claras. Quer o Eagle R4 termine num impacto dramático ou numa passagem tranquila, a lição é clara. Vivemos num sistema solar dinâmico e ativo, um campo de tiro cósmico. Pela primeira vez, podemos ver as ameaças a aproximar-se e agir. Cada novo levantamento e objeto rastreado fortalece a nossa defesa. O espaço não tem fronteiras. As soluções exigem cooperação global. Cientistas, engenheiros e governos a trabalhar em conjunto podem salvaguardar o nosso futuro. A vigilância é um investimento nas gerações vindouras. Estudar asteroides, desenvolver tecnologia de deflexão e manter uma vigilância constante garantem que a nossa história continua. A defesa planetária é a nossa promessa de proteger o único lar que conhecemos,